News hoje é terça-feira, dia 19 de agosto de 2025. Eu sou Karen Crisóstomo e nós vamos juntos aqui pela Rede Gospel de televisão e também pelo YouTube Rede Gospel TV Oficial com as principais notícias do Brasil e do mundo. Vamos aos destaques de hoje. Decisão de Flávio Dino aumenta a crise diplomática com os Estados Unidos e balança mercado financeiro. Parlamentares se preparam para investigar o roubo no INSS. Maduro anuncia a mobilização de 4,5 milhões de milicianos após Donald Trump aumentar recompensa por captura de líder venezuelano. Ministério Público denuncia prefeito Marcelo Lima por organização criminosa e lavagem de dinheiro. E ainda, os gols de Mirassol e Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro. Essas e outras notícias do Brasil e do mundo, agora no Gospel News. Boa noite. Em uma decisão unilateral, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, decidiu que as leis americanas não se aplicam aqui no Brasil. Os Estados Unidos reagiram e disseram que nenhum tribunal estrangeiro pode anular as sanções impostas pelo país ou proteger alguém das severas consequências. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, afirmou na segunda-feira que a legislação estrangeira não tem validade no Brasil. A afirmação foi feita depois que os Estados Unidos usaram uma de suas leis para sancionar o ministro Alexandre de Moraes, relator do julgamento contra Jair Bolsonaro. Washington usou a Lei Magnitsky, um instrumento para sancionar pessoas acusadas de violações de direitos humanos no mundo, para punir Moraes, que conduz o processo contra Bolsonaro e suspendeu em 2024 a rede social X. Em um comunicado, o Supremo Tribunal Federal afirmou que o ministro Flávio Dino suspendeu a eficácia de decisões judiciais, leis, decretos, ordens executivas de estados estrangeiros em nosso país. Segundo a Constituição brasileira, decisões judiciais estrangeiras só podem ser executadas no Brasil mediante homologação ou observados os mecanismos de cooperação judiciária internacional. A decisão não menciona a Lei Magnitsky, mas uma fonte do tribunal indicou à agência France Presse que, na teoria, a decisão invalida essa norma no Brasil. Os Estados Unidos reagiram afirmando que nenhum tribunal estrangeiro pode invalidar as sanções do país, nem salvar ninguém das graves consequências de violá-las. A Embaixada dos Estados Unidos no Brasil se manifestou após Alexandre de Moraes dar uma entrevista a um jornal norte-americano e afirmou que o ministro é tóxico para empresas e indivíduos que queiram fazer negócios com o país. O texto foi publicado pela conta do Escritório para Assuntos do Hemisfério Ocidental, do Departamento de Estado dos Estados Unidos, e repostado pela Embaixada pouco tempo depois. O documento afirma que o ministro Alexandre de Moraes é tóxico para todas as empresas legítimas e indivíduos que buscam acesso aos Estados Unidos e mercados. Além disso, o texto afirma que cidadãos americanos estão proibidos de manter qualquer relação comercial com ele. E faz um alerta a cidadãos de outros países, dizendo que se oferecerem apoio material a violadores de direitos humanos, também podem ser alvos de sanções. Os Estados Unidos acompanham de perto o que acontece em solo brasileiro, desde que Lula mencionou uma moeda alternativa ao dólar e desde que o ministro avançou no processo contra o ex-presidente Jair Bolsonaro por tentativa de golpe. E as ações de bancos operaram em queda nesta terça-feira, com o mercado digerindo os efeitos da decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino. Já o dólar operou em alta ao longo do dia e a Bolsa de Valores registrou queda durante toda a terça-feira. O ministro Alexandre de Moraes negou um recurso apresentado pela defesa de Débora Rodrigues, presa política por ter escrito uma frase em uma estátua de Brasília. Os advogados de Débora apresentaram um recurso chamado embargos infringentes para tentar reverter uma decisão não unânime. A defesa pediu para prevalecer a proposta do ministro Luiz Fux, que considerou que a pena adequada fosse por 1 ano e 6 meses. Ainda assim, se não fosse possível, a defesa pediu para que seja aplicável a pena proposta por Cristiano Zanin, de 11 anos de prisão. Mas o ministro Alexandre de Moraes disse que a divergência de um ministro vencido sobre a dosimetria não dá aval para acolhimento do recurso apresentado pela defesa. Débora Rodrigues, conhecida como Débora do Batom,
ficou famosa após pichar a estátua à Justiça em frente ao STF, com a frase "Perdeu o Mané". Ela se tornou símbolo da mobilização de aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro pela redução das penas dos condenados e pela concessão de anistia. Débora, que é mãe e ré primária, cumpre prisão domiciliar por determinação de Moraes, após acompanhamento da Procuradoria-Geral da República. Ela utiliza a tornozeleira eletrônica e cumpre outras restrições, como a proibição de contato com outros envolvidos nos atos de 8 de janeiro, de usar redes sociais e de conceder entrevistas. A Confederação Nacional da Indústria enviou um documento aos Estados Unidos afirmando que o Brasil não adota práticas injustificáveis ou restritivas no setor de comércio. O documento foi enviado como defesa para tentar reverter as tarifas impostas por Donald Trump. O governo brasileiro começou a se movimentar para tentar reverter as tarifas impostas contra os produtos exportados para os Estados Unidos. No documento assinado pelo presidente da CNI, Ricardo Alban, a entidade argumenta que as preocupações do escritório do representante comercial dos Estados Unidos não justificam medidas restritivas com base na chamada seção 301 da Lei Comercial norte-americana. O texto afirma que não há base jurídica ou factual para a imposição de tarifas adicionais e lembra que o comércio bilateral tem superávit para os Estados Unidos. A Embraer também se manifestou. A empresa brasileira destacou a importância que exerce no país americano, seja empregando profissionais, seja operando as principais companhias aéreas em atividade nos Estados Unidos. A empresa lembrou também que 1/3 dos voos saindo ou chegando do Aeroporto Nacional Ronald Reagan, em Washington, são operados por aeronaves comerciais da Embraer. No mês passado, a gestão Donald Trump abriu uma investigação para apurar se políticas brasileiras estariam prejudicando o comércio norte-americano. Os Estados Unidos alegam ter identificado práticas comerciais desleais do Brasil, e entre os pontos levantados estão questões sobre o PIX, o desmatamento e a proteção à propriedade intelectual. A direita ainda não decidiu quem vai disputar as eleições do ano que vem com o presidente Lula. E um dos possíveis nomes é o do governador de Goiás, Ronaldo Caiado. Mas os recentes posicionamentos dele mostram uma oposição dividida e incerta. Em entrevista, ele afirmou que os governadores não dependem da escolha de Jair Bolsonaro para se lançarem candidatos à presidência do país. Ronaldo Caiado causou mais uma polêmica ao afirmar que todos os governadores são pré-candidatos. Segundo ele, nenhum candidato vai criar uma situação de cancelamento de outras pré-candidaturas. O governador de Goiás ainda disse que não existe candidato universal para a direita e que o primeiro turno deve ser respeitado. Para Caiado, na primeira etapa da eleição devem ser filtrados os candidatos da direita para que o campo se unifique em torno de um nome no segundo turno. O governador de Goiás ainda subiu o tom, indicando que não deve esperar uma decisão de Jair Bolsonaro. Caiado afirmou que todos que quiserem se colocar no jogo podem se colocar. Segundo ele, quem tiver mais competência e mais capacidade de voto, que chegue ao segundo turno. Ele também comentou o post de Carlos Bolsonaro, que chamou de ratos os governadores de direita que estão se distanciando de Bolsonaro. Ele evitou um embate e disse apenas que a publicação foi um desabafo. Ao mesmo tempo, um outro nome ganha espaço na direita brasileira. O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, oficializou a pré-candidatura ao Planalto no final de semana. Além dele, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, também deve se juntar à disputa pela principal cadeira do país em 2026. O Congresso Nacional vai instalar amanhã a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito para investigar o roubo nas aposentadorias e pensões do INSS. O senador Omar Aziz, aliado do presidente Lula, será o presidente da comissão. A relatoria vai ficar com o deputado Ricardo Aires, que teve o aval do presidente da Câmara, Hugo Mota. Será dele o relatório com as conclusões finais da CPI. O requerimento prevê que os trabalhos durem até 180 dias e que a investigação custe até R$200 mil. A juíza Diana Vanderlei, da 5ª Vara Federal em Brasília, determinou que o governo federal mantenha em pleno funcionamento os radares das rodovias federais que foram desligados por falta de verba. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes precisava de R$364 milhões para manter os radares em 2025, mas o repasse foi de pouco mais de 40 milhões. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky avaliou positivamente a conversa que teve com o presidente Donald Trump.
Após o encontro, o republicano afirmou que Moscou aceita garantias de segurança para Kiev. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se reuniu com o colega americano Donald Trump na Casa Branca. O encontro para discutir o fim da invasão russa na Ucrânia teve a participação de vários líderes europeus. Ainda em meio às conversações, Zelensky avaliou a reunião como positiva. Muito obrigado. Acho que tivemos uma conversa muito boa com o presidente Trump. Foi realmente a melhor. Talvez a melhor ainda esteja por vir, mas foi muito boa. Falamos sobre pontos muito delicados. O primeiro é sobre garantias de segurança. E estamos muito felizes que todos os líderes estejam aqui e que a segurança da Ucrânia dependa dos Estados Unidos e de vocês. Trump revelou durante as conversas que o presidente russo Vladimir Putin aceitou que sejam concedidas garantias de segurança como parte de qualquer acordo de paz. A cúpula do Alasca reforçou minha convicção de que a paz está ao nosso alcance. O presidente Putin concordou que a Rússia aceita garantias de segurança para a Ucrânia. Vamos considerar isso na mesa de negociações, assim como quem fará o que, essencialmente. Estamos otimistas de que juntos podemos chegar a um acordo que impeça qualquer agressão futura contra a Ucrânia. Collectively, we can reach an agreement that would deter any future aggression against Ukraine. Um dos convidados para o encontro em Washington, o chanceler alemão Friedrich Merz, pediu um cessar-fogo na Ucrânia antes de uma possível cúpula entre Estados Unidos, Rússia e Ucrânia. Um posicionamento não alinhado ao de Trump, que defende priorizar diretamente um acordo de paz com a Rússia. O major da ativa das Forças de Israel esteve na sede da Igreja Internacional Renascer em Cristo, Rafael Rosenstein. Ele trouxe os principais pontos da guerra entre os terroristas do Hamas e Israel e aproveitou para desmentir o discurso dos terroristas que tem ganhado força nas redes sociais. A reportagem é de Luan Ligeiro. Aconteceu no último sábado no Renascer Hall Internacional uma palestra informativa com o Major Rafael Rosenstein, o primeiro porta-voz em língua portuguesa da história das Forças de Defesa de Israel. A palestra trouxe como tema central os conflitos no Oriente Médio e em Israel. O ódio do Hamas ao povo de Israel é muito maior do que o amor a seu próprio povo. Eles utilizam escolas como centro de comando. Eles utilizam hospitais para esconder seus armamentos. Eles utilizam casas de civis para lançar foguetes. Eles utilizam crianças como escudos humanos. Eles não dão valor nenhum para a sua população. Centenas de pessoas participaram de um tempo de muita reflexão e aprendizados sobre a guerra entre os terroristas do Hamas e Israel, iniciada com os ataques de 7 de outubro de 2023. Na data, o Hamas liderou o ataque mais mortal contra Israel em sua história, matando cerca de 1.200 pessoas, incluindo mais de 360 jovens. Agradecer ao apóstolo por ter essa visão de trazer o conhecimento verdadeiro, porque, como foi dito aqui, há muitas narrativas que trazem argumentos contrários ao povo de Israel. E hoje nós tivemos assim um grande esclarecimento com a palestra do Major. A mídia ela é polarizada, infelizmente a verdade não chega para nós da forma como deveria chegar. E é uma grande bênção ter um Major que fala português, faz parte do corpo do Estado de Israel. Vir aqui na Igreja Renascer em Cristo é um grande privilégio, uma honra, ficar por dentro dos acontecimentos e da verdade. Gostei demais e vou procurar me inteirar muito mais dessas informações e compartilhar com as pessoas também qual a verdade sobre esse problema de Israel. O Major Rafael apresentou teses desmentindo afirmações e fake news sobre haver genocídio na faixa de Gaza por Israel, esclareceu pontos a respeito do conflito entre Hamas e Israel e também sobre o terrorismo que atinge a política e civis no Oriente Médio. Nós não podemos perder nenhuma guerra, porque o preço de qualquer guerra em Israel é o fim do Estado de Israel. Como disse Golda Meir, se o exército de Israel largar suas armas, o Estado de Israel termina no mesmo dia. Se nossos inimigos largarem suas armas, terá finalmente paz no Oriente Médio. O Estado de Israel é um Estado democrático de direito, atua de acordo com todas as normas internacionais. Mas, infelizmente, em vez de criticarem um grupo terrorista que quer acabar com Israel,
o Estado de Israel é muito criticado. E nós estamos aqui para mostrar para todos a forma de atuação do Estado de Israel. Que o Estado de Israel atua para minimizar danos à população civil na faixa de Gaza, mas atua de uma forma determinada para desmantelar a capacidade militar terrorista de um grupo tão cruel que quer acabar com Israel. A noite ainda marcou o lançamento do livro Guerra de Narrativas e contou com perguntas do público para o Major esclarecer dúvidas muito importantes sobre conflitos que atingem Israel. No momento em que existe uma guerra, em que o colega informa uma baixa de civis, assim, estatisticamente falando, número pequeno, né, de baixas, como funciona a atuação da Polícia de Israel nesse sentido? A atuação da Polícia de Israel é para que ataques como esse não aconteçam nunca mais. Como disse o chefe da polícia, ataques assim podem acontecer uma vez a cada 50 anos. Aconteceu em 73, aconteceu em 2023. E nós vamos agir para que não aconteça nunca mais. Nós somos otimistas porque nós vemos quantos apoiadores de Israel tem aqui. Isso me faz muito feliz. Isso me faz um sentimento de otimismo, porque nós sabemos que o Brasil vai apoiar Israel. O Brasil vai entender o que realmente acontece e o Brasil vai estar do lado certo da história. Am Israel Chai! O ministro das Relações Exteriores de Israel, Gideon Saar, confirmou que o país vai garantir ajuda humanitária ao Sudão do Sul. Um comunicado oficial do Ministério das Relações Exteriores de Israel confirmou nesta segunda-feira que o país enviará ajuda humanitária de emergência ao Sudão do Sul. O país africano enfrenta atualmente uma epidemia de cólera e sofre uma grave escassez de recursos. De acordo com o texto, a ajuda incluirá suprimentos médicos, equipamentos de purificação de água, luvas e máscaras, kits de higiene especiais para a prevenção da cólera, assim como provisões de alimentos. O anúncio coincide com relatos da imprensa mencionando um projeto orquestrado por Israel para transferir residentes da faixa de Gaza para o Sudão do Sul, um estado africano pobre e instável. A vice-ministra israelense das Relações Exteriores, Sharon Haskel, realizou uma visita oficial a Juba, capital do Sudão do Sul, na semana passada. A diplomacia do Sudão do Sul refutou as informações da imprensa que afirmavam que o governo mantinha conversas com Israel sobre a realocação de cidadãos palestinos de Gaza. A faixa de Gaza está devastada pela guerra há mais de 22 meses, após o sangrento ataque do movimento islamista Hamas contra o território israelense e as represálias militares realizadas por Israel desde então. Israel cerca na faixa de Gaza 2,4 milhões de palestinos, submetendo-os a um bloqueio humanitário total desde o início de março, que foi flexibilizado em maio e novamente no final de julho diante das críticas internacionais. Segundo a ONU, a população do território está ameaçada por uma fome generalizada. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que vai buscar um jeito de acabar com o voto pelo correio. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reafirmou o desejo de acabar com o voto por correspondência. Ele afirmou que vai liderar um movimento para erradicar essa prática, uma de suas principais obsessões após a derrota nas eleições presidenciais de 2020. Em uma publicação na plataforma Truth Social, também descreveu as urnas eletrônicas como imprecisas, extremamente caras e altamente controversas, em comparação com o papel com marca d'água, que, nas palavras dele, é mais rápido e não deixa dúvidas. Trump anunciou que vai assinar um decreto para ajudar a trazer honestidade às eleições de meio de mandato de 2026, sem fornecer detalhes sobre o texto. O republicano nunca reconheceu a derrota nas eleições presidenciais de 2020 contra Joe Biden e alegou, sem fundamento, fraude eleitoral generalizada, especialmente no voto pelo correio, um método amplamente utilizado nos Estados Unidos. Na eleição de 2024, pouco mais de 30% dos votos foram enviados por correspondência. Nessa segunda-feira, Trump previu que o desejo de suprimir o voto por correspondência seria contestado pelos democratas, porque, de acordo com o republicano, trapaceiam em níveis nunca vistos antes. Nos Estados Unidos, a organização das eleições é responsabilidade dos estados, enquanto o Congresso estabelece a estrutura geral. Mas o presidente contesta essa ideia, argumentando que a autoridade do governo federal prevalece sobre a dos estados. E o governo dos Estados Unidos disse que revogou 6.000 vistos de estudantes desde que o secretário de Estado, Marco Rubio, assumiu o cargo no início do ano. Não há um balanço oficial mostrando qual nacionalidade foi a mais atingida.
mas Marco Rubio havia prometido focar nos estudantes chineses. O governo dos Estados Unidos anunciou que revogou 6 mil vistos de estudantes desde que Marco Rubio assumiu o cargo de secretário de Estado há 7 meses. A iniciativa tem como objetivo agradar as bases da direita do presidente Donald Trump. Para isso, Rubio utiliza uma lei obscura que lhe permite rescindir vistos de pessoas que considera irem contra os interesses da política externa americana. A administração Trump também tem buscado a deportação em massa de pessoas que permanecem ilegalmente nos Estados Unidos. Um funcionário do Departamento de Estado informou que a maioria dos vistos de estudantes foi revogada por excesso de permanência no país e por violações às normas, em sua maioria ligadas a agressões, além de direção sob efeito de álcool ou drogas, roubos e apoio ao terrorismo. O Departamento de Estado não especificou as revogações de visto por nacionalidade, mas Rubio tinha prometido ser agressivo e focar nos estudantes da China. O chefe da diplomacia americana disse em março a repórteres que revogava vistos diariamente, referindo-se a estudantes que são ativistas. Cada vez que me deparo com esses lunáticos, retiro seus vistos. Rubio tem apontado particularmente contra estudantes que protestaram contra Israel e acusa os manifestantes de antissemitismo. A junta militar de Mianmar anunciou que vai organizar eleições legislativas a partir do dia 28 de dezembro. A emissora estatal de Mianmar, MRTV, anunciou nesta segunda-feira que a junta militar vai organizar as primeiras eleições legislativas a partir de dezembro. De acordo com a Comissão Eleitoral Nacional, a primeira fase da eleição geral democrática multipartidária vai começar no dia 28 de dezembro e as datas das fases seguintes vão ser divulgadas posteriormente. Conhecido como Birmânia até 1989, Mianmar é cenário de uma guerra civil devastadora desde o golpe em 2021 que derrubou o governo democrático de Aung San Suu Kyi, Prêmio Nobel da Paz em 1991. A ex-líder continua presa. Um especialista da ONU classificou as eleições como fraudulentas e projetadas para permitir que o exército continue no poder. Os militares afirmam que houve uma fraude eleitoral generalizada durante as eleições legislativas de novembro de 2020, vencidas por ampla margem pelo partido Liga Nacional pela Democracia de Suu Kyi. Liderada por Min Aung Hlaing, a junta militar apresenta as novas eleições como uma forma de terminar o conflito, que deixou milhares de mortos e mais de 3,5 milhões de deslocados. Grandes faixas territoriais do país são controladas por guerrilhas pró-democracia, que prometeram impedir a votação em seus redutos. Um censo realizado no ano passado não conseguiu coletar dados de quase 19 dos 51 milhões de habitantes de Mianmar. As autoridades citaram importantes limitações no nível de segurança como a causa do problema, o que reflete o impacto limitado que a votação pode ter devido à guerra civil. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, anunciou a mobilização de mais de 4 milhões de milicianos em resposta às ameaças dos Estados Unidos. O movimento acontece após o governo Trump aumentar a recompensa para quem entregar a localização do líder venezuelano. No início do mês, o governo Trump anunciou o aumento da recompensa por informações que levem à captura de Nicolás Maduro. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos lançaram uma operação antidrogas com militares no Caribe. Em um pronunciamento na TV, Maduro disse que vai ativar ainda nesta semana um plano especial para garantir a cobertura de todo o território nacional com mais de 4,5 milhões de milicianos. Segundo ele, as tropas estarão preparadas, ativadas e armadas. Segundo dados oficiais, a milícia bolivariana é composta por cerca de 5 milhões de reservistas e foi criada pelo ex-presidente Hugo Chávez. Maduro também agradeceu pelas manifestações de apoio diante do que chamou de repetição podre de ameaças. Ele pediu ainda para que as bases políticas do governo dele avancem na formação das milícias camponesas e operárias em todas as fábricas. Ele defendeu fuzis e mísseis para a força camponesa. A gestão Donald Trump afirmou que o valor pela recompensa por Maduro foi aumentado por Maduro representar uma ameaça à segurança nacional dos Estados Unidos. O anúncio dizia que o presidente venezuelano é um dos maiores narcotraficantes do mundo. No próximo bloco, Ítalo Santos e marido são transferidos para presídio de Pinheiros. E ainda, Ministério Público denuncia prefeito Marcelo Lima por organização criminosa e lavagem de dinheiro. O influenciador Ítalo Santos e o marido dele, Israel Vicente, foram transferidos para o Centro de Detenção Provisória de Pinheiros, na zona oeste de São Paulo.
Os dois são investigados por exploração sexual de menores. O Centro de Detenção Provisória de Pinheiros é usado exclusivamente para presos provisórios envolvidos em crimes contra a dignidade sexual. Ítalo e Israel são investigados pelo Ministério Público da Paraíba e pelo Ministério Público do Trabalho por exploração e exposição de menores de idade e tráfico humano. Os dois foram detidos na última sexta-feira em Carapicuíba, na Grande São Paulo. Um dos nomes envolvidos nesse caso é o da Camilinha Santos, jovem de 17 anos que se tornou figura central nas redes sociais de Ítalo Santos. Ela se pronunciou pela primeira vez após a prisão do influenciador e do marido dele. Camilinha revelou que sofreu violência física por parte do pai durante a infância. Isso porque, segundo ela, os traumas resultaram em crises emocionais, automutilação e necessidade de tratamento com remédios e terapia. A menor saiu em defesa do influenciador e disse que as coisas na vida dela só mudaram após conhecer Ítalo. Ela descreveu o influenciador como uma figura paterna e disse que a machuca muito ver tudo isso acontecendo com ele. Camilinha teve sua imagem amplamente utilizada por Ítalo desde os 12 anos. Além disso, ela já passou por 5 relacionamentos, colocou silicone, engravidou e sofreu um aborto. Tudo isso sob a tutela do influenciador. O prefeito afastado de São Bernardo do Campo, Marcelo de Lima Fernandes, foi denunciado por organização criminosa e lavagem de dinheiro. Além dele, outras 9 pessoas também foram denunciadas. Segundo a denúncia, o esquema criminoso começou em 2022 e durou até a última quinta-feira, quando a Operação Estafeta foi deflagrada pela Polícia Federal e também pelo Ministério Público. O esquema consistia em obter contratos públicos e desviar recursos por meio de empresas ligadas formalmente à Prefeitura e à Fundação ABC. O Ministério Público não fixou uma multa específica na denúncia, mas pediu medidas patrimoniais para a reparação dos danos causados à Fazenda Pública de São Bernardo do Campo. A investigação começou após a polícia encontrar no mês passado, por acaso, cerca de 14 milhões de reais com o servidor apontado como o operador financeiro do prefeito. O operador foi identificado como Paulo Irã Paulino. Segundo a Polícia Federal, ele também organizava, controlava e pagava diversas despesas pessoais do prefeito Marcelo Lima e da família dele. O Ministério Público de São Paulo pediu à Justiça a soltura de Fábio Seoane, investigado pela morte da companheira em Alphaville, na Grande São Paulo. Fábio foi preso em flagrante por feminicídio em 3 de agosto, depois que os investigadores viram indícios de que ele poderia ser o autor da morte de Bruna Martelo Carvalho. A vítima foi encontrada morta no apartamento do casal, com ferimentos na cabeça, no rosto, nos braços e nas pernas. Ela deixou uma filha de 5 anos. O promotor justificou, no pedido de soltura, que a causa da morte de Bruna ainda não foi determinada, por isso não haveria elementos suficientes para o oferecimento da denúncia. Para a revogação da prisão preventiva, o promotor solicita as seguintes medidas cautelares à Justiça: acesso integral aos equipamentos eletrônicos do investigado, proibição de mudar de endereço sem prévia autorização judicial e proibição de viajar para o exterior. Fábio já era procurado pela Justiça de Santa Catarina por descumprir medida protetiva em outro caso de violência doméstica que teria acontecido em Blumenau, além de ser alvo de ter um mandado de prisão em aberto por pensão alimentícia atrasada. A advogada Cecília Mello, que representa a família da vítima, viu com profunda indignação a manifestação do Ministério Público pela revogação da prisão preventiva de Fábio. Segundo a advogada, o laudo necroscópico apontou um conjunto de sinais compatíveis com asfixia por compressão torácica de origem externa, por conta de edemas no rosto e pescoço de Bruna. Um corpo foi encontrado dentro de um caixote de madeira no meio da Avenida Brasil, na zona norte do Rio de Janeiro, na manhã de hoje. O caixote estava destampado e o corpo parcialmente enrolado por panos e sacos de plástico. A polícia investiga o que de fato aconteceu. Agentes da Polícia Federal foram às ruas em uma operação para desarticular o tráfico de drogas e combater a lavagem de dinheiro. 110 policiais federais foram mobilizados. Os agentes foram às ruas para cumprir 24 mandados de prisão temporária e 20 mandados de busca e apreensão. Foram 110 policiais federais e 32 policiais militares envolvidos nesta operação. Além disso, a Justiça determinou o sequestro de bens e valores dos investigados
estimados em R$50 milhões. Entre os alvos estão o homem apontado como líder da organização criminosa, que também é procurado pela Interpol, e outros fornecedores das drogas, atuantes no Paraná e Mato Grosso do Sul, assim como compradores de Ribeirão Preto. As investigações iniciadas em 2024 resultaram até o momento em 13 flagrantes, 18 prisões e na apreensão de mais de 900 quilos de cocaína e mais de 1 tonelada de maconha. Os investigados responderão pelos crimes de associação para o tráfico e tráfico de drogas, com penas máximas que ultrapassam 25 anos de reclusão, além do crime de lavagem de dinheiro. Uma outra operação da Polícia Federal mirou suspeitos de desviar mais de R$50 milhões do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica. Os principais alvos são a deputada Daniela e o namorado Fábio Gentil, que é ex-prefeito de Caxias, uma cidade do interior do Maranhão. Nas residências do casal, a PF apreendeu diversos bens, incluindo um cheque de R$350 mil, além de dinheiro. Os agentes também apreenderam carros, joias e mais de R$50 mil em espécie e endereços ligados aos investigados. A ação faz parte da Operação Lei do Retorno, que investiga os desvios de recursos públicos para a educação entre os anos de 2021 e 2025, através de procedimentos fraudulentos em licitações municipais. Segundo a PF, parte dos valores contratados com recursos do Fundeb eram desviados para os servidores públicos envolvidos nas fraudes, por meio de manipulação de licitações. Em nota, a assessoria de Daniela afirmou que não há indício de irregularidade na atuação da deputada e que confia no trabalho da Justiça. A defesa afirma ainda que a parlamentar e a equipe jurídica dela acompanham o caso de perto e estão inteiramente à disposição para eventuais esclarecimentos. A Prefeitura de Buriti Bravo se posicionou sobre a operação envolvendo a prefeita Luciana Leocádio, também investigada, e afirmou que não há indícios de irregularidades na gestão municipal. A seguir, Google vai construir usina nuclear para garantir funcionamento da inteligência artificial. E os detalhes do Brasileirão e da Copa Libertadores. Google anunciou a construção de uma usina nuclear avançada no estado do Tennessee, nos Estados Unidos. O local vai fornecer eletricidade aos centros de processamento de dados da empresa a partir de 2030. O reator do Tennessee é o primeiro a ser implantado como parte da estratégia do Google, anunciada no ano passado para comprar energia nuclear de reatores modulares pequenos. O projeto prevê 500 megawatts de energia, o bastante para atender cerca de 350 mil casas. A usina será instalada em Oak Ridge e terá contrato de fornecimento de longo prazo com o Tennessee Valley Authority. A empresa responsável pelo local será a Kairos Power, conhecida por construir equipamentos para a geração sustentável de energia. O avanço da inteligência artificial generativa está elevando e muito o consumo de energia das grandes empresas de tecnologia. Segundo projeções da Agência Internacional de Energia, os data centers podem responder por até 8% da demanda global de eletricidade até 2030. A Justiça de São Paulo condenou à prisão o torcedor corintiano Osni Fernando Luiz por ter jogado uma cabeça de porco dentro do estádio do Corinthians durante uma partida contra o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. Ele recebeu pena de 1 ano de prisão em regime semiaberto por ter sido considerado culpado pelo crime contra a paz no esporte. Cruzeiro e Mirassol empataram 1-1 pelo Campeonato Brasileiro. Vamos ver. Mirassol e Cruzeiro fecharam a 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo aconteceu no interior de São Paulo e terminou empatado em 1-1. Caio Jorge abriu o placar para a Raposa logo aos 5 minutos de jogo. Mas no segundo tempo, os donos da casa chegaram ao empate com Negueba. Hoje é dia de Copa Libertadores. O Fortaleza já está jogando com o Vélez Sarsfield. A partida começou às 7 horas e daqui a pouco, às 9h30, São Paulo recebe no estádio do Morumbi o Atlético Nacional.
A expectativa é de casa cheia, já que o clube não divulgou a prévia de ingressos vendidos para essa partida. Amanhã a gente mostra todos os detalhes. O Gospel News desta terça-feira fica por aqui. Eu desejo a todos vocês uma ótima noite. Amanhã, a partir das 7, nós estamos de volta com as principais notícias do Brasil e do mundo. E até lá você fica muito bem informado no YouTube Rede Gospel TV Oficial. Uma boa noite e até amanhã.